Turma, último vídeo, sessão 10 melhoria. Meu nome é Marcelo Pisinato, diretor da ActiShare. Nós vamos estar falando agora para terminar não conformidade e ação corretiva. Bom, voltando de novo, essa parte do treinamento é o módulo também que é integrado. Abrange algumas normas aí, os textos são similares e as análises decorrentes da interpretação têm a mesma finalidade, ou seja, os textos específicos serão abordados para cada norma em si, ok? Em relação às cláusulas, as normas têm diferenças nas numerações. Nós já havíamos falado isso no vídeo do 10.1, né, e do 10.3, que é melhoria. Para o item não conformidades e ação corretiva, as numerações são diferentes. 9.001, 14.001 e 45.001 está lá no 10.2. Já sistema de gestão de energia, que é 50.001, e 55.001, que é gestão de ativos, está na cláusula 10.1 aí, tá ok? Bom, 10.1 e 10.2 no caso, nós vamos estar falando de não conformidade e ação corretiva. Então, algumas definições que são importantes. O que é não conformidade? É não atendimento a um requisito da própria norma ou do sistema de gestão que uma organização muitas vezes definiu. Outro termo aqui que é incidente. É uma ocorrência decorrente ou no decorrer de um trabalho que pode resultar em lesões e problemas de saúde. Essa definição está na 45.001, que isso daqui é específico para a segurança e saúde ocupacional. E aqui vale a pena explicar um pouquinho essa nota aqui. O incidente em que ocorrem lesões e problemas de saúde, algumas vezes é referido como acidente. Agora, um incidente que não ocorre lesões e problemas de saúde, mas há potencial de ocorrer, pode ser referido como quase acidente, quase perda ou ocorrência perigosa, tá bom? Então, incidente é uma definição geral. Gerou uma determinada lesão, né, em termos de segurança das pessoas, isso aí tem uma definição que chama acidente. É aquilo que não gerou lesão, por exemplo, isso aí é muitas vezes como uma quase perda ou quase acidente aí, tá ok? Embora possa haver uma ou mais não conformidades relacionadas ao incidente, um incidente também pode ocorrer onde não existe a não conformidade, né? É a mesma coisa que você está puxando um aparelho, né, elétrico lá da tomada, na hora que você está puxando, vai tss, né? Tá ok? Ou seja, não houve nenhuma não conformidade no ambiente, mas isso aí é um incidente bem pequeno, que é aquilo que a gente chama que é quase acidente aí, tá bom? Seguindo aí, vamos lá. Correção é uma ação para eliminar uma não conformidade identificada aí, tá? Já a ação corretiva é uma ação para eliminar a causa de uma não conformidade, incidente e para prevenir a recorrência aí. Cuidado com essa nota, pode existir mais do que uma causa para uma não conformidade. Quando nós falamos de causa aqui, estamos falando de causa raiz, tá bom? E isso é um texto comum aí dentro das normas da ISO. Bom, então vamos discutir um pouquinho essas etapas previstas na cláusula de não conformidade e ação corretiva, olhando essa figura aqui. Primeira coisa que tem aí com relação à cláusula, ele fala de correção. Ao ocorrer uma não conformidade, que no caso específico 45.001, 55 ou incidente, incluindo as proveniências de reclamação, pode ser 9.001, com ativos de gestão de ativos ou sistemas de gestão de ativos na 55.001, né? Que isso aqui é basicamente uma terminologia da própria norma, né? A organização deve reagir. E aqui no caso da 45.001, ele adiciona em tempo hábil, tá? E tomar ação para controlá-la e corrigi-la. Lidar com as consequências. E aí, no caso da 14.001, ele inclui mitigar impactos ambientais adversos aí, tá bom? Bem, agora nós vamos estar falando o seguinte, que a organização deveria estar avaliando a necessidade de uma ação para eliminar a causa, né, da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar. E aí, no caso da 45, ele menciona a necessidade da participação dos trabalhadores e envolvimento de outras partes interessadas, que isso está lá no 5.4. Para quem participou do treinamento da 45.001,
Vocês viram isso no item, no requisito 5.4 aí, ok? Ora, decisão sobre realizar uma ação de correção ou uma ação corretiva, os critérios para essa avaliação devem ser definidos. Então, vamos ver a seguinte coisa aqui, ó. Aqui é analisando criticamente, analisando a não conformidade. No caso aqui, o incidente, se for no caso da 55.001, investigando o incidente, que é a 45.001. E determinando as causas de não conformidade ou incidente, que ambas as normas, tanto 45 e 55, mencionam essa frase. E determinando se a não conformidade, que no caso da 45 traz aqui a palavra incidente, similares existem, ou se poderiam potencialmente ocorrer aí. Bom, quando nós estamos falando de identificação da causa, uma das coisas que existe em termos de metodologia é o diagrama de Ishikawa. E além do diagrama de Ishikawa, é importante fazer os 5 porquês. Por quê? Por que fazer os 5 porquês? Para você poder validar, até chegar na causa raiz ali. Então as perguntas podem ser iniciadas a partir da resposta dada no uso do diagrama de Ishikawa. Então eu tenho uma interação não só do diagrama de Ishikawa, mas para cada característica, mão de obra, método, matéria-prima, medição, máquina, que seja, tá? Dentro desses 6 M's, eu deveria estar começando a avaliar quais seriam as causas. Se são causas potenciais ou se são causas próximas que vão me levar até chegar à causa raiz. Esse caminho da causa próxima até a causa raiz, a essência dela é o critério de validação. E está aqui a estrutura dos 5 porquês. Então, geralmente é aquela empresa que faz o seguinte: olha, para resolver problema, você usa o quê? Eu uso brainstorming. Não, eu uso Ishikawa. Não, eu uso os 5 porquês. Jovem, modelo mental. Você usa os 3 ao mesmo tempo. Fica esperto, cara. O maior problema de qualquer organização é que não sabe resolver problema. Vamos lá. Vamos falar agora, basicamente, das ações aí. Então, identifiquei as causas e vamos falar um pouquinho das ações. Então, aí a cláusula fala que a organização deve implementar qualquer ação necessária. Para quê? Para revisar as avaliações existentes nos riscos de segurança e saúde ocupacional e outros riscos, como apropriado em 6.1. Isso está na 45.001. Determinar e implementar qualquer ação necessária, incluindo a ação corretiva, de acordo com a hierarquia dos controles, tanto em 8.1.2 como também na gestão de mudança 8.1.3, que também está na 45.001. Atualizar riscos e oportunidades determinados durante o planejamento se necessário, mencionado no sistema de gestão de qualidade. Avaliar os riscos de segurança e saúde ocupacional relacionados a perigos novos ou modificados antes de tomar uma ação. De novo, volta para 45.001. Então aqui nós fazemos uma conexão na abordagem de risco, que é a seção 6 aí, tá ok? Bem, nesse caso, ele também pede para verificar a eficácia. Então, a organização deve analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. No caso da 45, ele menciona que é rever a eficácia de qualquer ação tomada, incluindo ações corretivas. E aqui, no caso, ele fala sobre mudanças, que a organização deve realizar mudanças no sistema de gestão, se necessário. A conexão, existe um requisito que fala sobre gestão das mudanças de cada norma aí. Então, cada norma vai ter o seu requisito em si, tá ok? Além disso, as ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos, que aí, no caso da 14.001, entenda que a significância dos efeitos, incluindo os impactos ambientais. Na 45.001, menciona que os efeitos potenciais para os incidentes, e das não conformidades ou incidentes da 55.001, que foram devidamente encontradas. Então, o texto geral deveria ser: as ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos encontrados aí. E aí, cada norma tem a sua particularidade aí, em função do assunto dela, tá? Os critérios devem estar definidos para atender a palavra apropriado, Então, quando a gente fala de apropriado, é uma palavra muito genérica, Então, define esse critério aí.
Porque geralmente isso está relacionado ao impacto de uma não conformidade ou de um determinado incidente causa ou pode causar morte, multa, rescisão de contrato, não pagamento de seguro e mais uma série de outras coisas aí também, tá bom? Seguindo a cláusula aí, texto comum para todas as normas. A organização deve o quê? Reter informação documentada como evidência de que natureza das não conformidades incidentes e quaisquer ações subsequentes foram devidamente tomadas e dos resultados de qualquer ação corretiva. No caso da 45.001, ele reforça a eficácia também. Voltando agora para a 45, específico dela, que a organização deve comunicar essa informação documentada aos trabalhadores relevantes e, se existirem, aos representantes dos trabalhadores de outras partes interessadas relevantes aí. E tem uma nota também. O relatório e investigação de incidentes sem atrasos podem permitir que os riscos sejam eliminados e que os riscos de segurança ocupacional associados sejam minimizados o mais rápido possível aí. Bem, vamos falar agora de aplicação. Vamos falar agora um pouquinho das metodologias e ferramentas para solucionar problemas. O que tem de metodologia para resolver problema é uma coisa impressionante. Você tem o A3 da Toyota, PDCA, DMAIC, Kaizen, o 8D, está aqui, ó, 8D, 8 disciplinas, né? Primeira disciplina é descrever o problema, 5W2H. Ação de contenção é conter o problema. Ações imediatas tudo bem, eu contive o problema, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou ter que reinspecionar todas essas peças? Eu vou ter que colocar uma barreira durante o processo produtivo para fazer inspeção? Porque ainda não cheguei na causa raiz, que é a quarta disciplina. Depois que eu identifiquei a causa raiz, você vai ter que planejar a ação corretiva e preventiva também, para depois se implementar essas ações e validar as ações planejadas. Porque depois que eu validei elas, eu vou estar verificando a eficácia, se esse negócio resolveu ou não. Resolveu? Resolveu. Vou ter que atualizar toda a documentação do sistema, as rotinas passam a ser diferentes. Agora, uma das coisas que são importantes é o core dele, no nome MASP lá, tem um negócio chamado aprovação. O que é aprovação? Uma análise crítica. Será que eu descrevi bem o problema? Deixa eu ver o 5W2H, dentro da ótica interna, da ótica do cliente, possivelmente. Será que eu cheguei na causa raiz? Como é que foi validado? Como é que você planejou as ações e como é que você planejou a implementação da eficácia? Como é que você vai verificar essa eficácia? Então, a ideia da aprovação é muito importante para a gente aí. Tá ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado do nosso treinamento, tá? E nos vemos no próximo aí. Muito obrigado.